Olá, meus queridos, mais uma vez chegando na sua casa, né, através do celular ou através do computador, né? Coisa estranha, não? Como é que eu, aqui no escritório da igreja, da casa pastoral, eu consigo entrar na sua casa? Mas isso é coisa para os engenheiros da nossa igreja explicar, né? O que eu quero explicar é a palavra de Deus, o privilégio que Ele nos dá de poder ter essa comunhão, né? Por enquanto, afastados, mas não longe do coração, né? Longe dos olhos, mas dentro do coração sempre. E logo, logo essa pandemia vai embora. Deus está abençoando as medicações, Deus está abençoando os cientistas para as vacinas, e logo, logo a gente vai poder voltar para a igreja, pegar o nosso caderninho. É aquele caderninho que a gente está prometendo abraço em todo mundo, sabe? A gente vai marcando lá, fulano de tal, eu mandei 4 abraços virtuais. Então vou ter que dar 4 abraços presenciais. Né? Pode fazer musculação para abraçar bastante, porque isso passa. E é muito bom estarmos no templo. O templo é um lugar maravilhoso que nos dá grandes bênçãos. E é o que nós estamos estudando esta semana. Né? Motivação ou motivos para sempre frequentarmos a casa do Senhor. Destacando que, por enquanto, é boa a precaução. Né? Aqueles que estão enfermos, aqueles que têm doenças crônicas, fica em casa, faz a sua adoração através dos cultos online, das aulas de escola dominical online, das mensagens que eu mando, né? Aqueles que ainda estão tanto quanto inseguros, permanece em casa, frequentando, transforme o seu quarto, sua sala no templo, é uma extensão do templo, né? E daí adore junto a Deus. Mas assim que estiverem bem no coração, bem seguros, bem com saúde, aí sim, é importante ir ao templo. E nós vimos, né, 4 bênçãos, né? A primeira delas é uma ordem de Deus, é uma bênção. Deus só manda em quem Ele ama, né? Existem bênçãos pronunciadas, né? Existe o refúgio, é um lugar da verdadeira instrução bíblica. Eu deixei de falar no vídeo anterior que é exatamente na igreja que a gente pode perguntar em voz alta: e isso daqui? Né? Nós temos que fazer sempre perguntas em escola dominical. Terminou o culto, o pastor está lá na porta cumprimentando. Hoje cumprimenta com o cotovelo, né? Mas cumprimentando os irmãos. Pastor, depois que cumprimentar todo mundo, pode me explicar uma coisa? É só ficar um pouco mais na igreja, né? Então, é um lugar onde a gente tira as dúvidas imediatamente. Claro que hoje nós temos WhatsApp. Pastor, o que é isso aqui? Né? Temos telefone, temos tantas outras e-mails, né? Tantas outras formas de tirar dúvidas. Tá? Mas é no templo que a gente fica mais juntinho. Às vezes a sua dúvida é dúvida de mais pessoas que têm vergonha de perguntar, tá bom? Então vamos lá, e hoje nós temos mais 2 grandes bênçãos, né, para aqueles que frequentam a igreja. Evangelho escrito por Lucas, agora vamos para o Novo Testamento, Evangelho escrito por Lucas, capítulo 2. Capítulo 2. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 2, versículos 36 e 37. Lucas 2, 36 e 37. Eu vou ler o 38 também, porque é muito importante. Havia uma profetisa, uma mulher que falava da palavra de Deus, chamada Ana, filha de Fanuel da tribo de Asser. Avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, na hora em que Jesus estava sendo apresentado para fazer a circuncisão, lembra que Simeão pega e canta, né? Simeão canta assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo e
Quando os pais trouxeram o menino para fazerem com que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque meus olhos já viram a tua salvação. Então essa mulher chega exatamente nessa hora, né? E daí diz lá o versículo 38, e chegando naquela hora dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Olha que maravilha, as palavras dos mais velhos. É uma bênção, é um lugar de consolo na velhice. Porque é exatamente lá dentro do templo que os irmãos serão consolados com a palavra de Deus, serão consolados, por exemplo, né? Os idosos podem olhar para o lado e ver a igreja com adolescentes. É consolo para eles. Eu vou poder ir para o céu tranquilo, porque o meu lugar vai ser escolhido, vai ser usado por aquele fulano, por aquela menina. Né? Ver crianças na igreja. Eu sei que alguns se sentem atrapalhados, né, com crianças chorando na igreja, né? E também os pais precisam tomar uma certa precaução, né? Começou a chorar muito, chorou, beleza. Começou a chorar muito, vai lá para o berçário, né? Mas um chorinho dentro do templo, né? Uma criança que a gente começa a cantar e ela fica é louvor, isso enche o coração do idoso, né, de esperança. Olha só o futuro da igreja aqui, né? Nada como adotar, né, todas as crianças da igreja como seus netos. Né? Então é um lugar de consolo, onde o idoso encontra consolo, encontra a palavra de Deus, encontra o clima de adoração, encontra consolo vendo pessoas mais novas e sérias seguindo os passos que eles deram quando eram mais novos também. É uma coisa, uma bênção. E os idosos também são bênçãos para nós. Moçada. Moçada, quer ver? Veja bem, eu vou ler um texto para vocês aqui e vocês vão me dar razão. Deixa eu encontrar o texto que está em Provérbios. Um texto muito interessante no livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 29, Provérbios 20 e 29. O ornato, aquilo que ornamenta, né, dos jovens é a sua força. E a beleza dos velhos as suas cãs. Ornato é aquilo que é acrescentado. Então, jovem, não coma direito, não durma direito, não faça exercício físico, você não vai ser forte. Aquilo que enfeita é o exercício que o jovem faz. Mas aquilo que é belo, é naturalmente belo, e a beleza dos velhos as suas cãs. Cãs são os cabelos brancos, é o nome que se dá para cabelos brancos. Então, jovem, adolescente, criança, quando você entra no templo e vê aqueles idosos de cabelo branquinhos, né, cabelos brancos dentro do templo, fique feliz e veja neles um exemplo de vida. Vale a pena enfrentar todas as dificuldades. Sim, eu não vou bajular ninguém. Mas a nossa querida Joana, né, 101 anos, com toda a disposição para participar do templo, tem feito todo o esforço, vai lá no templo. Isso motiva os mais jovens a permanecerem fiéis. Deus está usando a vovozinha para despertar em nós, os mais novos, o senso de perseverança. Os mais antigos vão se lembrar de Lindóia, vão se lembrar de Maria Magalhães, vão se lembrar de Dona Ditinha, Dona Maria Abranches, vão se lembrar da dona Isaura, né? Pessoas e outros irmãos mais, né, que já partiram, estão com o Senhor e agora a memória de improviso aqui me engana, né, falta, mas são irmãos cujos cabelos brancos, cujas cãs nos davam tanto entusiasmo de estar na igreja. Então, é um lugar de consolo na velhice. Tanto receber o consolo vendo os mais novos,
como consolando os mais novos. Vale a pena. Quantas batalhas esses irmãos não tiveram na vida toda e estão lá no templo, dando exemplo de perseverança, de alegria. Continuem assim. A sexta bênção. Lucas ainda, só que agora capítulo 4, Lucas 4, versículo 16. Indo para Nazaré, falando do Senhor Jesus depois da tentação no deserto, né? Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. O próprio Senhor Jesus amava estar na igreja. Nós vemos assim como era seu costume. Jesus foi criado lá em Nazaré e era costume ele ir à igreja. Se existe alguém forte espiritualmente, esse é Jesus. Aqueles que dizem eu não preciso da igreja para ter comunhão com Deus devem aprender com a perseverança do Senhor Jesus, do Deus que se fez carne e habitou entre nós, que não deixava de congregar. E era útil no templo. Esses que falam, não, na minha casa eu posso adorar, não preciso de templo. Jesus ia ao templo. E quem é você em matéria de força espiritual maior que o Senhor Jesus? Fiquei bravo, mas agora vou ficar manso. É porque não aguento pessoas falarem, não preciso do templo, lá só tem hipócritas. Sim, e se for vai ser mais um. Mas o templo é o lugar onde nós curamos as nossas feridas, onde buscamos melhorar o nosso caráter. Sim, o templo não é uma UTI. O templo é uma UTI escola, onde nós entramos doentes espirituais e saímos de lá enfermeiros. Porque Deus é o único médico. O Espírito Santo é o único que ministra corretamente a medicação espiritual dentro do coração e da mente. E nós entramos doentes, enfermos de UTI, quase mortos, e saímos de lá instrumentos do médico dos médicos. Todos nós somos enfermeiros e aprendemos a sê-lo dentro do templo. Pensem nisso. Templo é uma UTI escola. Entramos doentes e saímos enfermeiros. O próprio Senhor Jesus não precisava de templo, mas ele estava no templo. Ele sempre esteve, diz o texto, como era o seu costume. E nós somos completamente diferentes do querido Senhor Jesus. Nós necessitamos do templo. Então, não vem mais falando que eu não preciso. Eu não preciso porque eu dou conta da minha vida espiritual. Não existe vida espiritual desobedecendo a Bíblia. Como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se desviares o teu pé de profanar o dia santo do Senhor. Não existe vida espiritual fora da fogueira. Não existe brasa fora da fogueira. O que existe é carvão, que será usado apenas para rabiscar. Motivos para frequentar sempre a igreja, quando o seu coração estiver em paz, você estiver seguro de que Covid não está no templo, mas está em todo o ar, você vai sentir que Deus ordena frequentar o templo, porque lá ali ele derrama a sua bênção. Existem bênçãos pronunciadas, é o nosso refúgio, é o lugar da verdadeira instrução, é o lugar de consolo na velhice e de ensino dos mais velhos, é o lugar onde Jesus amava estar. O Emanuel. Deus não mandou construir tabernáculo e templo
para deixarmos de congregar. É muito sério. Deus amado, agradecemos. Agradecemos pelos idosos da igreja. Pessoas, ó Deus, que mostram através de seus cabelos brancos, de suas rugas e até mesmo dificuldades de andar, e a perseverança que eles têm, eles mostram que devemos ser perseverantes. É o exemplo de vida, é a aula contínua de adoração. Como é bom, ó Deus, os mais novos verem nos idosos a fonte verdadeira de perseverança. E que nós, os mais novos, sejamos também fontes de alegria para os idosos, para que eles vejam na nossa mocidade, para que eles vejam nas crianças, nos pré-adolescentes, nos adolescentes, nos mais jovens, vejam a continuação do templo, a continuação daquilo que eles fizeram durante as décadas de vida dentro da igreja, tudo que eles construíram. Nós desfrutamos hoje daquilo que eles fizeram, dos bancos, das janelas, das portas, do templo, do novo templo. Eles construíram e deixaram como legado para nós, mas muito mais do que material, eles construíram o respeito que a cidade tem pelos presbiterianos. São pessoas de moral, são pessoas de vida espiritual, e que a igreja é respeitada pelos de fora por causa deles. Que continuemos este legado, que olhando para eles sejamos inspirados para viver mais e melhor. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Para a tua honra e glória, Senhor, sejam os nossos momentos com os queridos idosos e a nossa estada no templo como Jesus amava estar no templo. Em nome de Cristo. Amém. Grande abraço a todos vocês.